Marcelo, a gente está falando da Lei Afonso Arinos, mas a gente não devia esquecer do movimento negro, porque esse começou lá atrás, né? Exatamente, né? Dessa época é a fundação do jornal Quilombo, pelo Abdias do Nascimento. Exatamente, em 48. Isso. E também, Vera, esse caso da Lei Afonso Arinos escancarou muito a questão da bailarina americana que foi barrada, bailarina negra americana que foi barrada no hotel em São Paulo. Mas aqui, antes disso, aqui mesmo no Rio, no Hotel Glória, o Hotel Glória barrou um grupo de artistas brasileiros, inclusive a nossa queridíssima Ruth de Souza, no baile dos artistas, né? Ou seja, a lei veio escancarar, veio destampar uma grande questão. Ela mostra que tem problema. Exatamente. Queria que você contasse mais detalhadamente como é que ela foi encaminhada, se existiam deputados negros nesse momento, que setores que apoiaram. Era um congresso, de um modo geral, avançado, né? Porque tínhamos saído da ditadura e todos os partidos, ou quase todos os partidos, puderam apresentar seus candidatos e tinham representação no Congresso. É o caso do Partido Comunista, por exemplo. No Congresso esse dos anos 50, havia alguns deputados que eram negros, mas talvez não se considerassem negros. É o caso, por exemplo, do próprio Carlos Marighella, é o caso do Jorge Amado, que é um mestiço típico, né? Mas que no Brasil, obviamente, não era considerado negro. Otávio Mangabeira, o grande parlamentar, era indiscutivelmente negro. Mas se ele se considerava negro e era considerado negro, é outra história. Então, vamos ver, indiscutivelmente negro, que se dissesse eu sou negro, não está me ocorrendo agora nenhum. E o que eu acho que mobilizou, que comoveu o Congresso a aprovar essa lei, foi uma certa vergonha, um certo pudor que nós brasileiros sempre tivemos de nos considerar racistas. Nós nunca gostamos disso. Isso é positivo. Há quem ache que fingir que não é racista é ruim, que devia assumir que é racista, como nos Estados Unidos. Eu acho que não. Por um lado, é bom que o país tenha vergonha de ser racista. A Lei Afonso Arinos é produto dessa vergonha, porque eficácia prática ela nunca teve nenhuma. Eu já passei por outras ocasiões também, quando eu comecei a cantar. Eu tenho um disco que tem o título de Bossa Negra. Quem deu esse título de Bossa Negra foi o Ronaldo Boscoli. E eu ficava assim, no Copacabana Palace, para ver se eu era bem servida. E ia para Petrópolis, para ver se era bem servida nos meus hotéis de Petrópolis, que eu tinha um que era o Quitandinha. E as boates também. Então, o que ele fazia? Ele colocava sempre uma equipe de televisão filmando para ver se eles iam me servir bem ou não. E na época tinha um cara que foi o negro mais lindo, né? Foi feito na Manchete. Então eles colocaram como se ele fosse meu namorado. Aí íamos nós dois para os lugares onde sabia que tinha a existência disso. E às vezes a gente ficava lá sentado e ele nos servia. Artigo 3º. Recusar a venda de mercadorias em lojas de qualquer gênero ou atender clientes em restaurantes, bares, confeitarias e locais semelhantes, abertos ao público, onde se sirvam alimentos, bebidas, refrigerantes e guloseimas por preconceito de raça ou de cor. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Então repara que a Lei Afonso Arinos ela tem uma sociologia embutida dentro dela. Ela, por um lado, reconhece que essa prática é uma prática que é nociva, né? Então, portanto, não obedeceria ao padrão cultural brasileiro de compreensão do problema da desigualdade, da discriminação. Mas, por outro lado, como existe uma visão estabelecida no nosso pensamento social de que o racismo existente no Brasil ele é uma coisa menor, de que ele não existe com o nível de intensidade com que ele existe nos Estados Unidos, parece que a lei ela tem o seu próprio antídoto
Então ela não classifica o racismo como crime, mas classifica como uma contravenção. Então essa lei ela acaba trazendo consigo uma contradição nela mesma. Porque, por um lado, ela não deixa de ser uma espécie de uma conquista, que o próprio movimento negro da época reconhecerá enquanto tal, mas que, por outro lado, ela vai estar de tal maneira suavizada na sua forma, na sua redação, no tipo de penalidade derivada, que é como se ela fosse uma lei apenas para satisfazer a consciência coletiva, sem que jamais ela tivesse uma perspectiva a sério de ser aplicada. Porque, em última instância, o criminoso sempre poderia chegar para o juiz e dizer: juiz, não pode ser racismo porque aqui não tem racismo. Hoje a gente tem um pouco a mania de achar que a Lei Afonso Arinos, ela visa o racismo contra o negro. Ela é mais ampla do que isso, não? É mais ampla. Quando ela enfoca o racismo antinegro, ela indiretamente está contribuindo para a verdadeira democracia racial. O que acontece também com a lei atual, a lei chamada Lei Caó. Ela visa primordialmente o racismo antinegro, mas dá à sociedade brasileira um instrumento para lutar para condenar outras formas de racismo. Quer dizer, amplia a democracia brasileira. Em 1985, foi sancionada a Lei nº 7.437, conhecida como Lei Caó, do deputado Carlos Alberto Oliveira Caó. A Lei Caó dá nova redação à Lei Afonso Arinos, incluindo entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceito de raça, cor, de sexo e estado civil. Aqui tem preconceito contra gay, entendeu? Não tem tanto tempo que eles andavam matando os gays, entendeu? Preconceito de raça, então, nem se fala, que a gente sabe disso. Mas nada melhor que neste país com uma nota de $100 para comprar, que é triste, né? E religião, entendeu? Então a gente sabe que existe preconceito. Essa lei, as duas, tanto a Afonso Arinos como a Caó, são instrumentos de luta contra o racismo em geral. Então se beneficia ou foca o negro, que é o principal objeto desse racismo, ajuda no combate aos outros. E é por isso que essa lei acabou tendo, na sua longa duração, ela, se num primeiro momento é interpretada como uma conquista, num segundo, terceiro e quarto momento, até chegar na Constituição de 88, ela já passa a ser interpretada já como uma coisa muito limitada. Limitada por interpretar o racismo, que deveria ser um crime barra pesada, que é, como apenas uma contravenção. E limitada no seu aspecto prático, quer dizer, a sua implementação começou-se a se fazer pesquisas que vão mostrar que praticamente ninguém está sendo punido por essa lei. Então, de novo, é uma lei que aplaca antes as consciências do que propriamente tem o objetivo de normatizar relações, até porque o pensamento dominante diz: não há nada a ser normatizado, porque aqui simplesmente o problema não há. A Constituição Brasileira de 1988, de acordo com o artigo 5º, inciso 42, criminalizou a discriminação racial. Tal procedimento passou a ser crime inafiançável e imprescritível, sujeitando os responsáveis à pena de reclusão. Bom, o que mudou da Lei Afonso Arinos para a atual lei contra o racismo foi a consciência, o avanço da consciência brasileira a propósito da questão racial. O Brasil avançou muito e até quando muita gente disse que o Brasil ficou pior, que o Brasil não dá certo, é preciso relativizar. O Brasil não dá certo em muitas coisas, mas, por exemplo, nessa questão da consciência sobre as relações raciais, o Brasil deu certo. É um avanço brasileiro. Deu certo no seguinte sentido: hoje já não se acredita mais no mito da democracia racial. E segundo, a pressão que os movimentos sociais têm feito contra o racismo levou a algumas aberturas democráticas, a algumas conquistas democráticas. Temos o ano das Nações Unidas esse ano,
o ano dos afrodescendentes, quer dizer, as Nações Unidas reconhecendo que esse grupo, pelo mundo afora, na diáspora africana, tem problema de discriminação. Então, o meu mundo não é esse, e é por isso que eu estou lutando. Então, o mundo do ideal é que nós possamos conviver com as nossas diferenças, que nós tenhamos a generosidade de encontrar nas diferenças o poder criativo, porque isso é o que vai dar o caldo bom. A carne mais barata do mercado é a minha carne negra. A carne mais gostosa do mercado é a minha carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? É, mano. Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra.